Olá, meus amigos, boa noite, bem-vindo a mais um programa Segunda com Quinoblog. Queria agradecer a todos vocês que assistem, pedir também desculpa pelo tempo que nós tivemos em recesso, mas foi bom para a gente poder refletir um pouco o que aconteceu no primeiro semestre, visitar as bases e também conversar com todos os eleitores e, claro, que todos os protagonistas desse cenário carioca, cenário fluminense que está se desenhando, né? Bom, hoje eu tenho dois entrevistados aqui comigo, mudando um pouquinho. Tenho o Frederico Martins, um jovem de Niterói, um jovem que está na política há mais ou menos 2, 3 anos, não é isso, Fred? Me acompanhou também na minha campanha, enfim, muito promissor, e vamos debater um pouquinho aqui sobre a região metropolitana e também sobre Niterói. Alberto Zafran, que também nos acompanha já há algum tempo, um jovem, assim como o Fred, uma liderança nata da região do centro, região da Zona Sul, região da Tijuca, e que também tem muito a acrescentar sobre o Rio de Janeiro. Boa noite, Fred, boa noite, Alberto. Antes de passar a palavra e as perguntas, eu queria só salientar algumas coisas que eu acho importantes, né? A primeira, lamentar, e isso talvez eu tenha muita propriedade em dizer, tendo em vista que estou como vice-líder de governo, mas tenho ainda o poder de análise e também de criticar quando assim é necessário, né? A gente tem uma secretaria de turismo e temos aí promessa do nosso governador que o segundo petróleo é o turismo. E por incrível que pareça, eu tenho já vindo debatendo há muito tempo com relação aos jogos no Rio de Janeiro, né? Jogos, cassino e tudo mais. Quando eu falo isso, eu não falo pura e simplesmente de cassinos como os bingos que tinham, mas de complexo da indústria hoteleira de entretenimento, né? Quem já foi a Las Vegas sabe que um cassino em Las Vegas não vem só o cassino, vem shows do Circo du Soleil, vem grandes empreendimentos, vem outras atrações, enfim, algo que traz muita receita para as cidades. Las Vegas tem um faturamento só de taxas e impostos 1 bilhão e 600 milhões de dólares, convertendo dá 6 bilhões de reais. Se o Rio tivesse ali pelo menos um terço, nós estaríamos falando de 2 bilhões de reais, sendo que a dívida do Estado hoje está em torno aí de 8 bilhões, o déficit. Além disso, a gente tem a possibilidade de fazer um mix, porque o Rio ele tem mar, tem as praias belíssimas, tem a noite, tem tudo que, por exemplo, Macau e Las Vegas não tem. Pois bem, depois de um trabalho muito duro com a embaixada brasileira nos Estados Unidos e com o Itamaraty aqui, nós conseguimos compor uma agenda belíssima, com Las Vegas Corporation, que é a empresa que tem esses cassinos no mundo inteiro, com a prefeita de Las Vegas, com o CEO, que é o chefe ali do aeroporto de Las Vegas, com a polícia de Las Vegas, com o MGM, com o Circo du Soleil, enfim, uma grande oportunidade de a gente conversar e quem sabe já trazer negócios, se não é para o cassino, mas pelo menos trazer oportunidade de empreendimento. E o governo do estado ignorou. A gente convidou o governo do estado, ele achou que não era necessário, enfim, não tínhamos representantes e não enviou. E para piorar, em setembro agora vai ter um evento em Gotemburgo, que a Embratur vai estar representando o Brasil, que é um evento ali para os maiores roteiros de aventuras no mundo, tá? E a gente estava concorrendo, o estado do Rio de Janeiro estava concorrendo com a cidade de Foz do Iguaçu. E vejam vocês, por incrível que pareça, nós conseguimos perder para Foz do Iguaçu. Ou seja, não tem outra palavra que não seja incompetência. Então a gente precisa levar a sério o desenvolvimento econômico no Rio de Janeiro. O turismo está atrelado à cultura, desenvolvimento econômico, então é preciso a gente evoluir. E para isso é preciso ter capacidade e competência. Bom, meus amigos, boa noite. Já vamos entrar nesse tema, né? Como é que vocês veem essa nossa, né, no estado do Rio de Janeiro, no Brasil no modo geral, essa estrutura que nós estamos montando para o turismo? E aí eu gostaria que o Fred começasse falando disso e também linkando a Niterói, que é uma cidade que tem um potencial enorme de turismo, sim, mas tem um projeto
tão completo como o da minha filha de 7 anos na escola. Boa noite, pessoal. Alexandre, obrigado pelo convite. Muito feliz de estar aqui do seu lado. Você sabe que é uma felicidade extrema para mim ver você como deputado, porque o Rio precisa de gente como você. Gente que tem coragem de fazer. A gente tem que ter coragem para fazer as políticas. Com relação ao turismo, Alexandre, Niterói ela paga pela politização excessiva da sua secretaria. O turismo em Niterói ele é a última opção. Você tem diversos equipamentos naturais, né? Parque da Cidade, Serra da Tiririca, Museu de Arte Contemporânea, diversos, que poderiam ser explorados para trazer riqueza nova para o município, dinheiro novo para a cidade, sem depender de forma 100% do dinheiro do petróleo como a gente depende hoje lá em Niterói. Com relação ao cassino, eu sou totalmente favorável, ainda que não seja pauta de deputado estadual com você, nem de vereador lá, né, com o Humberto, enfim. Cassino seria mais o alvo do Rio, né? O Porto aqui seria um belo cartão de entrada ali desses cassinos. Automaticamente, o Rio talvez cedesse um pouquinho dos turistas para Niterói. Claro, né? E aí o que você fomenta com isso? Emprego, circulação de renda. Niterói hoje paga, né, para esse excesso de politização e você vê muito pouco investimento. Não se fala em turismo na cidade. Não se fala. A prefeitura atual, ela trata os temas mais vastos do mundo, menos o turismo. Não vê nada. E os pontos turísticos da cidade, abandonados, muita sujeira. Conversava ali fora com o niteroense, ele falou a mesma coisa. Pô, eu fui ao Costão de Itacoatiara, subi, excesso de sujeira. Então, enquanto a gente estiver tratando o turismo como a última opção, a gente não vai fomentar, não vai acelerar esse processo. Mas aí não é só o problema de turismo. Se tem sujeira, é problema também da conservação da cidade. Total. O que inibe o turismo. Quando o turista chega no local e ele vê aquele cenário de abandono, ele olha, pô, se esse cartão de visita, o cartão postal da cidade, tá desse jeito, imagina o resto. Claro. Né? Ele vem pro Rio. A gente perde um turista, a gente perde alguém que vai investir na cidade, deixar um dinheiro na cidade, movimentar ali a economia. Quando se fala em cassino, só para passar para o Alberto, hoje eu comentei no seu Facebook o seguinte: mas a gente vai ficar gente viciada, vai ficar gente lavando dinheiro. Isso não é problema, não. Se lavar dinheiro, por isso tem para combater. Não, sim. O maior departamento de lavagem de dinheiro que já foi criado no Rio de Janeiro. Viciado é a minoria. A maioria vai para se divertir, vai ter uma noite agradável. Então, a política ela tem que se pautar na maioria e não na minoria. Então, a minha observação sobre o cassino era essa. Roberto, entrou nessa seara dos cassinos do Rio de Janeiro, a gente tem essa visão que famílias vão ser destruídas. Famílias são destruídas diariamente por N coisas. São destruídas por álcool, drogas, crimes, enfim. Então, eu acredito que... Dinheiro. Isso não... Exatamente. A gente precisa trazer divisas para o estado do Rio de Janeiro, dinheiro novo. Claro. Mas aí, se tratando da cidade do Rio de Janeiro, a gente tem algumas particularidades aqui, assim como Niterói, o prefeito atual, que para mim é o pior prefeito da história do Rio de Janeiro, Sim. Porque não acho que ele é uma má pessoa, mas ele é negligente, ele é incompetente, ele para mim até às vezes beira a esquizofrenia, vive no mundo paralelo. Sim. Enfim, diante de tudo isso, a gente sabe que a prefeitura é importantíssima num processo desse. O Fred falou que não é competência do Estado, de fato não é. Existe uma discussão de lei complementar para que os estados definam sobre isso. Possam legislar sobre isso. E aí a gente chega à prefeitura. Uma prefeitura que a assistência social é pífia. Sim. A gente viu o caso ali da facada. Eu até quero discordar de alguns que botaram essa culpa na Secretaria de Assistência Social do Estado. Não é. A pessoa que está em flagelo, em situação ali de sem teto, cabe à prefeitura. Sim. Né? Então, como trazer algo para isso, mas também a gente ter esses problemas que a prefeitura deixa a desejar e não entrega esses serviços à sociedade. Vamos lá. Primeiro, também gostaria de agradecer o convite, dar boa noite a todos, ao Fred, a você e aos nossos espectadores. Dizer o seguinte: como você pontuou anteriormente, o governador ele sempre coloca que o turismo é o segundo petróleo do Rio de Janeiro. Por quê? Nosso estado ele produz basicamente uma coisa: petróleo. Né? Esse é o grande forte do estado do Rio de Janeiro. A gente
o Rio, o estado do Rio, a cidade do Rio de Janeiro é abençoada pela sua própria natureza. A gente tem um território muito bonito, vasto. É terrível a gente saber que nós perdemos a participação nesse evento internacional que visa impulsionar destinos de aventura para Foz do Iguaçu, sendo que a cidade do Rio de Janeiro tem muito a oferecer nesse sentido, e isso se dá por conta de uma desarticulação entre os entes públicos. Você não tem um diálogo entre o Estado, principalmente entre a sua Secretaria de Turismo, permita-me fazer sublinhar esse ponto. Turismo tem muito a ver com o que você impulsiona economicamente, a sua economia interna, como você engaja os seus empresários, e entra nesse contexto a possibilidade dos cassinos, do entretenimento hoteleiro e dos jogos de aposta, que sim, se um estado pequeno como o Rio de Janeiro produz apenas, basicamente, petróleo, com uma população enorme. A cidade do Rio de Janeiro tem mais de 6,5 milhões de habitantes, é o segundo maior PIB de capitais do Brasil. É evidente que a gente tem muito a oferecer para empresários internacionais. A gente pode ser aportador de recursos internacionais, principalmente no que tange a essa atividade. Por que não fazer essa economia rodar, essa atividade girar e o Rio ser uma capital desse investimento? Infelizmente, o governo do estado parece relapso em relação a esse ponto. A prefeitura, muito mais. Você pontuou que a gente tem um prefeito incompetente, ineficiente, é uma boa pessoa, mas aí eu sou obrigado a adicionar, não tem nenhuma responsabilidade com a coisa pública, em um momento de contenção em que a cidade do Rio de Janeiro padece da sua maior crise econômica na história. Ele aumenta o número de secretarias, ele aumenta a máquina estatal, quando ela deveria ser enxugada, para acoplar os interesses do parlamento. Então, o que acontece é uma cadeia, é uma cadeia de acontecimentos que torna o Rio de Janeiro um lugar pouco atrativo para investimentos, ainda mais nessa área de entretenimento. Quando a gente tem a oportunidade de trazer investimentos novos, novas atividades, de renovar a nossa economia, os nossos agentes públicos se desinteressam. Isso é uma coisa que precisa mudar, deputado. Até seguindo essa linha, né, que a gente está falando aqui de desenvolvimento econômico, a gente tem um projeto que é da China, chamado Uma Rota, um Caminho. Sim, One Way, One Belt. Isso. One Belt. É um projeto belíssimo, sim, que inclusive foi apresentado para o Rio, não andou muito, foi apresentado em São Paulo, João Dória já foi para a China, aliás, foi no dia de hoje. Essas oportunidades não podem passar como estão passando, né? A gente protocolou aqui na LERJ um projeto que incentiva o consumo interno entre empresas, né, para que as empresas consigam consumir delas mesmas. Né? Então ali o projeto diz que 75% do consumo seria de empresas também do estado do Rio de Janeiro, né, provenientes do estado do Rio de Janeiro, e assim a gente deixar divisas aqui dentro. É um tema complicado para o estado no modo geral, porque eu vejo até boa vontade e querer fazer acontecer do governo do estado do Rio de Janeiro nisso, mas a gente tem diversos aí CIS, né, e também diversos entes que são contra o desenvolvimento econômico no estado do Rio de Janeiro. E, para ser mais claro ainda, a gente tem ainda uma esquerda nefasta, tá? Nefasta em órgãos, nefasta aqui nesta casa, que não quer que nada aconteça, quer quanto pior, melhor, né? E isso é terrível pra gente. Então, diante disso, vocês que são da juventude estão buscando trazer modernidade para o desenvolvimento econômico, né? Como é que vocês veem esse cenário atual, começando aí pelo Fred? Eu vou pegar um gancho seu, Alexandre, da tecnologia. Você é um sábio nesse tema, não só nesse, mas um especialista nesse tema. Eu vejo em Niterói o seguinte: muito pouca vontade em ter uma novidade na cidade, em ter algo que chame pessoas novas para a cidade. Niterói é uma cidade pequena, costumo dizer o seguinte: Niterói é uma cidade pequena, com problema de cidade grande, mas onde os gestores pensam só no pequeno, não veem o macro. Niterói poderia ser um polo de tecnologia, um polo
que você acha de tecnologia? Desenvolvimento local. Até porque tem uma grande universidade federal. Que tem um campo de engenharia lá dentro. Sim. Da cidade. O Roberto sabe disso, que foi aluno da UF. Sim. Então, a sua ideia para Niterói, de você criar, naquele espaço ocioso do Ingá, você criar um polo de startup, não tem ideia melhor para o local. Parque tecnológico ali. Um parque tecnológico, um polo de exportação tecnológica, É verdade. aproveitando a mão de obra da UF. Sim. Olha, não tem por que não fazer. Só que Niterói, ela tem esse ranço que você falou, é o ranço da esquerda. Uhum. Né? A atual prefeitura, ela tem raízes, ela tem um berço petista. Isso inibe. É tudo no Estado, é tudo na máquina, é tudo vindo da máquina. O Estado do Rio de Janeiro, ele é conhecido por ser um berço brisolista. Né? É tudo oriundo na máquina, uma estrutura enorme. Criaram a casa do empreendedor. Não se sabe para quê. Porque você não tem... As empresas só fecham, nível de desemprego só aumenta. E você não vê nenhuma política pública da prefeitura fomentando o empreendedorismo, fomentando a tecnologia, fomentando a startup, que é uma coisa que todas as cidades inteligentes fazem. Bem geridas fazem. Para você trazer dinheiro novo. A gente tem que pensar o seguinte, é necessário colocar dinheiro novo. Sim. O estaleiro naval quebrou, o que a gente pode fazer com a mão de obra do estaleiro naval? Nada. Na prefeitura nada fez. Então, até a hora que o dinheiro do royalty não pagar mais o que vem pagando hoje. E aí o que a gente vai fazer? Vai começar a cidade do zero? Não dá. Né? Deveria começar nessa gestão, mas a gente sabe que não vai acontecer, porque não tem esse compromisso. Então não tem dinheiro novo. É só dinheiro de dentro para Niterói. De dentro para Niterói. Fora, nenhum. É uma pena que não tenha esse investimento na tecnologia, é uma pena. E Alexandre, muito me estimula poder travar essa discussão com o Fred, que é niteroense, conhece a fundo os problemas de Niterói, porque a gente se esquece que, apesar dos limites estabelecidos pelo homem, a nossa região metropolitana, o qual o Rio e Niterói fazem parte, ela é conectada. Então, os problemas são muito semelhantes. Inclusive, uma grande iniciativa do poder... Interagem. Eu vou chegar nesse ponto. Uma grande iniciativa do Poder Executivo Estadual, atendendo à Constituição Federal, foi estabelecer um ente metropolitano, que é hoje o Instituto Rio Metrópole, responsável pela administração da região como um todo. É não só uma instância de conselho, mas também que executa, tem a fim de executar projetos para integrar essa região. Tão diversificada e ao mesmo tempo integrada nos seus problemas, diversificada nas suas realidades sociais, mas integrada nos problemas. Semana passada saiu a relação das 100 cidades com pior esgotamento sanitário do Brasil. As 5 últimas, das 10 últimas, estão entre as 5 cidades da região metropolitana do Rio: Belfor Roxo, São João de Meriti, São Gonçalo, Duque de Caxias e Nova Iguaçu. O índice de esgotamento sanitário dessas cidades chega perto de 5%. Todos os 95% do esgoto que não é tratado desemboca onde? Na Bahia. Baía de Guanabara. Que banha quais municípios? Rio de Janeiro e Niterói, principalmente. Isso quer dizer falta de saneamento básico, e seja problemas na saúde pública, porque tem um estudo comprovado pela Organização Mundial de Saúde que a cada dólar investido em saneamento básico você poupa 4 dólares em saúde pública. E são problemas latentes e inerentes a essas duas cidades, porque não se há integração. O governo estadual e também os governos municipais, principalmente os seus parlamentos municipais, poderiam integrar um grande projeto junto com o Rio Metrópole. Estou dizendo isso porque você iniciou essa pergunta falando do One Way, One Belt, que é um projeto que a China consegue desenvolver muito bem. A gente tinha tudo para poder colocar isso em prática, utilizando da tecnologia, dos recursos que nós temos e da nossa mão de obra capacitada e qualificada. Mas, infelizmente, o poder público não consegue entrar nesse tema com qualidade, com efervescência. Então, a gente tem essa característica terrível, esse defeito terrível no estado do Rio. Saneamento básico é um problema latente, e atinge essas duas cidades irmãs. O que se vê, deputado, desculpa te incomodar, o que se vê é muito projeto de poder e pouco projeto de cidade. Mas olha só, isso aí não tem dúvida. Ou eu entrei muito ingênuo nisso aqui, ou eu sou um idiota. Tá? Eu quero acreditar que é a primeira opção, que a segunda é terrível. A segunda é terrível, porque quando se fala, por exemplo, no ente metropolitano,
que falta o governo do estado ainda criar o Instituto Rio Metrópole, hoje é só a Câmara Metropolitana. Existem já estudos lá, por exemplo, estudos que você cria calhas, né, para os rios receberem, porque hoje as galerias pluviais elas recebem água tanto da chuva como do esgoto, e elas desencaram tudo ali nos rios. Então são calhas que você leva isso para a estação de tratamento, segue o fluxo do rio. Óbvio que quando há uma chuva, há um transbordo. Mas você tem 2, 3% dos dias apenas de chuva. O resto vai para a estação de tratamento e depois desembocaria na Bahia. A gente tem esse projeto pronto. A gente não precisa da FEComércio, da Firjan, de ninguém para fazer isso. Está pronto. A Câmara já fez. Está pronto. Então, assim, agora, é óbvio que também não é fácil, aí eu vou me colocar também do outro lado, não é fácil você ser gestor de um estado do Rio, como o Rio de Janeiro, e ter diversas pessoas, diversos atores, né, que ficam o tempo inteiro, dá uma opinião aqui, dá uma opinião de acolá, que é isso, que é aquilo, é difícil administrar assim. Imagina uma casa, você e sua esposa se administram de uma forma. Uma casa com você, sua esposa, seu pai, sua mãe, sua sogra, cunhado, é mais difícil. Então, eu vejo essa dificuldade, mas quero acreditar que nem tudo está perdido, como às vezes eu até acho que realmente o caminho que às vezes não, tenho certeza, que o caminho que o presidente Jair Bolsonaro fez foi o caminho correto. Tá pagando um dobrado, sim, por você não dar... não ceder a pressão. Não ceder a pressão ali de cargo e tudo mais, mas ao mesmo tempo a gente vê que os números começam a melhorar. Ele tem um brilhante ministro da Economia, Paulo Guedes, uma equipe muito boa, e mais do que isso, ele deu autonomia e falou, vai lá e trabalha. E aí a gente, mudando um pouco de assunto, a gente vem para a segurança pública, que sempre foi talvez o grande calcanhar de Aquiles do estado do Rio de Janeiro, né? E aí, nesse tema, eu quero primeiro parabenizar a intervenção. A intervenção, ela brilhante. Ficou aqui 6 meses, né? E agora começa a entregar diversos produtos oriundos da intervenção, as viaturas e tudo mais. É óbvio que a política que o governador Wilson Witzel está fazendo de segurança pública é boa. Que mantém as conquistas anteriores. Mantém as conquistas, eleva a moral da tropa, dá garantias ali, respaldos que a tropa precisa ter. Algumas coisas eu sinceramente eu não concordo, como esse tema agora é de general, acho que faz menor diferença pro policial, se ele vai ser general, se almirante, brigadeiro, xerife, enfim. Mas respeito, porque os números são bons e o governador tem uma grande parcela de responsabilidade nisso. E aí, diante disso, aí não vamos nem falar, óbvio que a gente pode entrar um pouquinho em Niterói, mas falar no modo geral, como é que vocês veem isso, qual é o caminho, qual é o próximo passo? A gente sabe que o enfrentamento é o passo curto, né, que também não vai levar a solução ad eterno. A gente sabe ali que vai diminuir os números, mas a gente precisa criar que esses jovens tenham aí oportunidade de emprego, educação e tudo mais, e também cuidar da família, que hoje existe um colapso de maternidades e tudo mais, e não se tem controle nessa questão. Como é que a gente consegue evoluir no tema aí de segurança pública e como as prefeituras entram nisso? Eu, por exemplo, só para finalizar, eu sou totalmente a favor de guarda municipal armada. A guarda tem que entrar nessa seara, não pode ser só com a polícia. Alexandre, na sua campanha, a gente teve que tomar decisões onde tem que tomar lado, né? E na política é assim, tem que ter um lado. E eu vou tocar num tema polêmico, Alberto. Eu sou totalmente a favor da guarda armada. Totalmente a favor. Eu acho que a guarda municipal, ela tem que ter um papel muito mais de protagonismo na segurança pública do que ela tem hoje. Guarda municipal, na minha opinião, Alexandre e Alberto, não tem que ficar correndo atrás de camelô. Na minha opinião. Acho que a ordem pública é uma outra seara. Não tem que ser com guarda municipal. Eu acho que a guarda municipal tem que participar, sim, da segurança no combate ao pequeno furto, no combate aos furtos, no combate ao furto que tem uma faca, até mesmo uma arma, um roubo com uma arma. Então, assim, o roubo com faca, o furto leve, aquele crime de porta de colégio, acho que a guarda tem que estar ali. Não existe polícia estadual patrulhando bairro, em nenhum lugar do mundo. Municipalização das forças policiais. Esse é um passo que tem que ser dado. Maturidade no debate, sem o viés ideológico. Maturidade no debate. Com relação à política de segurança apresentada pelo governador,
eu acho que a política de enfrentamento, ela nesse momento é necessária para você retomar o território. Nenhum território no estado do Rio pode ter o status de não entra. A polícia não entra, a PM não entra. A gente foi a um local na campanha que a gente ouviu o seguinte: nem a PM entra lá. Isso você não pode ouvir. Não pode ouvir. Então você tem que retomar o território, tirar o fuzil da mão do criminoso. A arma de guerra não pode estar na mão do criminoso. Feito isso, tirou a arma de guerra do criminoso, você entra com a assistência social, com os direitos humanos, com a educação, com o esporte. E aí você dá àquele local uma nova vida. Você retoma o território na plenitude. Inclusive de urbanismo, porque... Exatamente. A gente conservação, acabou de perder aí um grande filósofo, que é a teoria da janela quebrada. Né? Isso. É combate o pequeno para evitar o grande. Sempre. Né? Então, assim, eu entendo que é muito ruim você ter aquela coisa do a polícia está matando muito bandido, a gente fica feliz, né? Mas a gente tem que retomar o território para que a gente possa adentrar nesse território com as políticas públicas de qualidade, trazendo dignidade, recuperando aquele cidadão, trazendo aquele cidadão pra gente, pro lado do bem da força. Fred, você foi perfeito no que tange, na minha opinião, eu concordo plenamente com você em relação ao que você falou sobre o Estado. Então deixa eu complementar em relação ao papel dos municípios. O que eu penso na minha opinião. Vamos lá. O Rio, fazendo um tracejado histórico muito breve, o Rio de Janeiro, desde a sua redemocratização, 1982, tem eleito prefeito de orientação de esquerda, socialista. Saturnino Braga, Jô Rezende, o Marcelo Alencar, César Maia, Luiz Paulo Conde, Marcelo Alencar de novo, o Eduardo Paes, que é um pontinho fora da curva. César Maia e Marcelo Crivella, que na minha opinião é um populista de esquerda. Apesar de ser pastor de igreja evangélica, não tem o menor pudor em elevar gastos públicos e liberar desordem urbana. Que a gente vê no Rio de Janeiro hoje. Camelô, ocupação irregular, todas esses problemas conjecturais da cidade do Rio que a gente vê desordem pública, é sinal de uma frouxidão da sua gestão pública em relação ao ordenamento. Então, provavelmente vai ser candidato representando a esquerda novamente, o Marcelo Freixo, como foi em 2012 e 2016, defende uma espécie... Se ele perder agora, ele pede música? Pede música no Fantástico, mas vai pedir com certeza. Imagina a música, hein? O que ele defende como projeto de cidade é uma desorganização planejada. Isso tem até um filósofo inglês chamado David Harvey, que escreveu isso num livro que ele usa bastante, chamado Cidades Rebeldes, que pensa o ambiente urbano de forma desordenada. Porque, na opinião desses pseudo-intelectuais de esquerda, dessa forma a cidade consegue ser um encontro democrático de diversas tribos. Isso é uma balela. Isso é uma balela. A cidade eficiente é uma cidade que diminui o nosso tempo de percurso, de trajeto, que respeita as nossas diferenças e singularidades. Você falou muito bem, a Guarda Municipal não tem que estar atrás de camelô. Quem tem que estar atrás de camelô é a Secretaria de Fazenda Municipal, para recolher, através dos seus próprios fiscais e funcionários, o que eles vendem sem estar legalizado. Entendeu? Inclusive, até o deputado Alexandre tinha uma ideia muito interessante para uma delegacia que verifique se o ICMS é recolhido desses produtos que são vendidos na rua. Sim. Então, eu acho que questão de segurança pública é sim uma questão municipal, muito importante. Guarda Municipal tem sim que estar armada para você se sentir seguro na rua. Porque a gente sabe que na cidade do Rio de Janeiro, Niterói deve ser muito semelhante, principalmente ali no centro. Sim. Depois de um determinado horário você não consegue sair de casa e polícia militar, de fato, não tem que ficar se preocupando com questões específicas da rua. E a nossa guarda municipal tem que estar preparada, tem que estar armada, tem que ser uma guarda eficiente, que você possa se sentir protegido por ela, mais presente. E para isso tem que ter uma maior participação do município. Eles têm que ter mais apoio dos gestores do município, do prefeito e dos seus vereadores também. Aí o próprio Estatuto do Armamento já consagra, né, esse... Estatuto da Guarda também, né? A Lei da Guarda. Esse estatuto terrível do desarmamento que com certeza vai ser mudado, mas ele já consagra ali o papel da Guarda Municipal como força auxiliar. Como força auxiliar, inclusive sendo armada. Não tem problema nenhum ser armada, cumprir esse papel. Aliás, a Guarda Civil Metropolitana de São Paulo cumpre um papel belíssimo. E, inclusive, no Espírito Santo, se eu não me engano, acho que foi em Vitória, quando teve aquela greve dos policiais. Greve dos policiais. Se não fosse a Guarda Municipal,
Um abraço. Caos. Um abraço. Um caos. Bom, eu vou começar a ler... Antes de você Pois partir, Alexandre, o quanto a gente apanhou na Tijuca por defender a ordem urbana, né? Quanta tem gente dúvida. apanhou na Tijuca. A Não gente tem dúvida. sempre falava, olha, a gente tem que controlar o ordenamento público. Tem muito camelô na Praça Sans Pena, tem muito... Ah, você quer tirar camelô, você não é humano. Hoje, o tijucano clama por o quê? Ordem pública. Ordem pública. Então o tempo é o melhor remédio, né, Alexandre? Porque O tempo é o melhor saiu remédio. do controle, né? Exatamente. Hoje você não consegue andar na rua, dependendo do lugar, porque as calçadas estão tomadas por camelôs, por Você vendedores libera uma ambulantes. ilegalidade, você libera várias ilegalidades. Não Exatamente. tem jeito. Pois é. Eu tô lendo aqui as perguntas. Aliás, eu não estou lendo as perguntas porque eu não estou achando aqui deixa eu achar aqui. Você está muito concorrido, deputado. Muita pergunta. Não, achei. Vamos lá. Vamos lá. Desculpa, gente. Bom, Frio, né? pois é. Mas tá bom, né? A gente passa calor tanto tempo. Pois é, de vez em quando. Do 5 ano, dias de frio, 5 dias de frio no Rio. Que aqui no Rio de Janeiro, 20 graus é... Cachecol, sobretudo. Vamos lá. Rosane Barbosa. Gostaria de saber dos dois convidados que solução eles enxergam a curto e médio prazo para a situação dos moradores de rua, que hoje ela vê como um dos maiores problemas que a cidade do Rio de Janeiro, acho que da região metropolitana, que eu acho que Niterói também não está diferente, né? Como um todo. Enfrenta. Curto prazo. Curto prazo para mim é abrigo. A prefeitura investir em assistência social. Não politizar a assistência social como ela é no Rio, como ela é em Niterói, enfim. Mas também tem um monte de vagabundo aí que você passa por morador de rua. Né? Você tem que Então, identificar aí o papel da assistência social, né? O papel do quadro técnico, do assistente social técnico, que enxerga, que vê que aquele ali é um morador de rua, um flagelo social, né? E o segundo passo, Alexandre, não tem outra alternativa, né, Alberto? É criar postos de emprego. As pessoas estão na rua porque elas não têm emprego. Emprego é o primeiro passo da dignidade. Então, se as pessoas estão na rua por falta de emprego, você precisa gerar políticas de criação de emprego, de postos de emprego. Né? Não dá para empregar todo mundo na prefeitura. Não tem condição. Né? O dinheiro não fica circulando ali dentro. Público, ele tem que ser um agente incentivador, né, do fomento ao empreendedorismo e tudo mais. Sim. Mas não pode ser ele o gerador de emprego. É lógico. Né? Aqui, por exemplo, eu recebo, sei lá, 30 currículos por dia pedindo emprego na Alerj e tudo mais. Eu gostaria até de ajudar, mas a Alerj não é o local para eu garantir emprego. Para garantir emprego tem que ser programas como esse que a gente está fazendo aqui de incentivar o consumo e tudo mais. É isso. Então você tem que. O que eu entendo, Alexandre, é que você tem uma assistência social técnica, que é o ponto número 1 para mim, para que essa assistência social faça um trabalho de identificar quem de fato está na rua por necessidade, porque não tem outra alternativa, não tem saída, né? Claro, uma política habitacional adequada, até habitacional popular. E no segundo passo é você dar desenvolvimento econômico para que se gere emprego, né? Você tira esse morador de rua e dê a ele dignidade. Você não basta tirar e colocar no abrigo, que ele vai voltar para a rua. Você tem que tirar, colocar no abrigo de forma transitória e falar, olha, você está saindo do abrigo, você está empregado. Pronto. Você resolveu todos os problemas daquele sujeito. Todos. Porque o que vem depois, ele vai resolver. Aí você já é papel do Estado, papel dele, do sujeito, do cidadão. Então eu acho que são esses dois passos, não tem muito pra onde ir. O Fred antecipou o tratamento que eu ia sugerir também. Agora, primeira coisa do mesmo berço. Do mesmo berço. Primeira coisa que eu acho o mais importante, crucial, pra gente iniciar essa discussão do que fazer com o morador de rua, é ele deixar de ser morador de rua. Tem que tirar ele da rua. Essa é a primeira coisa. Crivella baixou um decreto tratando sobre isso. Isso tinha que ser um projeto de lei proposto por algum vereador sensato, corajoso, que lutasse e brigasse pela regulamentação desse problema. Não pode, a rua é um espaço público, não é hotel. Não pode alguém achar, porque está na Constituição o direito de ir e vir, que pode deitar no chão e dormir. Até porque ele não está nem indo nem vindo. Não está nem indo nem vindo. Isso não é um direito constitucional dele. Então a rua é um espaço público. Tá na rua, tem que vir a guarda, seja lá que PM, quem tiver que ser. Vamos, levanta, não tem para onde ir. Compulsório. Projeto de lei. Ninguém tem o direito de dormir na rua. Qual que é o grande problema? Que o Fred sublinhou muito bem aqui. Criar postos de trabalho, postos de emprego. Muitas vezes não tem porque não existe ordenamento. Porque ninguém regulamenta. Porque tem a gente tem uma população de 15 mil moradores de rua.
15 mil moradores de rua. É um absurdo a quantidade de gente que está dormindo, que faz da rua sua própria casa. Vai chegar um momento, deputado, que a gente não vai conseguir andar à noite. Porque vão ser camas, colchões espalhados. É lógico que é uma situação degradante, deprimente, mas você começa a resolver o problema tirando essas pessoas expostas à doença, expostas à violência da rua também. Isso é um problema para elas. Investir em abrigo municipal, sim. Tentar estabelecer um programa, um projeto de PPP, parceria público e privado. Por que não a gente discutir iniciativa privada construindo, administrando abrigos, aumentar a quantidade de abrigos, se é um problema crônico de moradores de rua, por que a iniciativa privada não participa de forma lucrativa para ela e que atenda essa população de rua? Claro. Agora, essa é uma proposta que tem que vir do Poder Executivo. Cabe ao Poder Legislativo entender o problema e tentar regular. E essa é uma demanda, é um problema crônico, como eu já falei, que nenhum vereador teve a capacidade, a competência no Rio de Janeiro de chegar e falar assim, isto é um problema. Como se sana? Primeiro, tirando essas pessoas da rua. Reconhecer a condição de morador de rua já é muito degradante, né? Já é péssimo para a imagem de qualquer cidade. Morador de rua. A gente tem que ser enérgico em relação a isso. O Roberto falou um negócio que eu achei muito interessante, parceria público-privada. Sim. A gente ainda tem alguns dogmas, né, de querer monetizar as coisas, né? As pessoas, mas vai monetizar com morador de rua? Sim, sim, problema. Claro. É justo eu gastar o meu tributo com o morador de rua. Não porque eu acho que o morador de rua é inferior, não. Só que os tributos que são pagos, eles são pagos para que retorne para toda a sociedade. E então, atende a ele, no hospital público. Exato. Então, se a gente for... Se tiver que gastar, que gaste com eficiência. Sim. A parceria pública-privada, a gente tem visto isso, por exemplo, na área da saúde. Eu tenho... Existem algumas coisas que ninguém quer tocar, né? Que são... Os vesperos. São sagrados, tá? Eu volto a falar. A universidade, do jeito que é hoje pública, vai de mal a pior. Tá? E o sistema único de saúde também universal vai de mal a pior. Se a gente não parar para refletir como a gente vai trazer iniciativa privada para isso, é óbvio, sem perder garantias que as pessoas têm de ter, claro, à saúde, a gente vai ter problemas graves, né? Então, esses dogmas são muito ruins e a gente precisa ultrapassar. Você tem exemplos de presídios que são administrados por entes privados, pela iniciativa privada, em Minas Gerais, por exemplo, muito bem cedidos. Sim. Experiências incríveis. É lógico que eu não estou aqui fazendo uma comparação de como deve ser um abrigo, mas eu estou dizendo que a iniciativa privada, muitas vezes, quando se envolve no setor público, também apresenta bons resultados. É uma eficiência natural. Eficiência natural. Bom, vamos lá. Vamos a outras perguntas aqui. Vamos lá. Tem algumas perguntas que acho que qualquer um de nós saberemos responder ou não, né? Bom, a Edivânia de Nova Friburgo quer saber por que não entram com a intervenção na política de Nova Friburgo. O mandato do prefeito está uma vergonha, no hospital tem pessoas morrendo toda semana por mau estado e ninguém faz. Edivânia, sabe por que não tem interferência ou intervenção aí? Porque um deputado do PSC daí não quer, simples assim. Então vai continuar morrendo gente no Raul Sertã. Enquanto não tiver uma interferência séria em Nova Friburgo e o friburguense, no ano que vem, tire quem está aí, e mais do que isso, aqueles que estão transvestidos como oposição e muitas vezes fazendo aliança, não vai acontecer. Eu particularmente acho que o hospital oncológico tem que ser um hospital também cardiológico, um hospital coronariano. Sim. Mas o deputado suplente que está na LERJ acha que não. Tem que continuar botando o coronariano no Raul Sertã e no outro hospital que aí tem em Nova Friburgo, que agora eu não me recordo, hospital particular. E quem tiver sobrando que vá para o Rio e fique ali 2 horas no transporte. Simples assim. Bom, boa noite, deputado. Em outra live o senhor falou para o seu eleitor que o PSL lançará o Rodrigo Amorim na cidade do Rio de Janeiro. É verdade, Rodrigo Amorim é hoje o nome que foi lançado pelo Flávio Bolsonaro, senador. Todos da direita que andaram com Jair Bolsonaro têm a obrigação de andar novamente com Jair Bolsonaro, porque se pegaram carona antes, que pelo menos fique no ônibus e não pule do ônibus achando que é esperto. Mas enfim, o Rodrigo Amorim é o candidato sim, e aqui diz o seguinte: São Gonçalo será o Carlos Jordi? Mesmo como estão cogitando? Pode passar algo pra gente? Abraço. Vou deixar isso pro Fresh que conhece mais a região.
Eu não tenho... A minha relação com o Jordi, ele é muito de parceiro, assim, encontro com ele é muito bom. Tenho um relacionamento, trato com ele muito bom. Ele é niteroense, eu gosto muito dele. Mas assim, não tenho informação sobre o São Gonçalo. Acho que São Gonçalo parece que ele saiu uma notícia no Plantão em Foco de hoje. Tá? Você dá uma olhadinha aí no Plantão em Foco. Saiu uma notícia, parece que o Paul Bell e o Salema se juntaram. E acho que Maricá, Major Fabiano, acho que a notícia ela é nessa linha. Tá? Dá uma olhadinha no Plantão em Foco agora há pouco, que tem essa notícia lá, vai sanar suas dúvidas. Niterói, eu acho que o Jordi é mais pra Niterói, né? Não sei muito da estratégia dele. Mas a sua resposta tá lá no plantão. Dá uma olhadinha lá. Bom, vamos lá. A gente tem agora aqui Wagner de Nova Iguaçu. Antes de perguntar, gostaria de parabenizá-los pela live e pela qualidade das informações passadas. Wagner, obrigado, amigo. Questão de segurança pública em nosso estado. Quais são as propostas do governador Wilson Witzel e do deputado sobre esse assunto referente à Baixada Fluminense? Eu vou fazer uma inserção e aí vocês complementam, por favor, que eu acho pertinente, até porque ele cita também sobre... Desculpa, não é sobre segurança pública, mas também sobre mobilidade urbana, né? Que eu acho muito interessante. A gente sabe que o Instituto Rio Metrópole, né, que foi uma lei, se não me engano, a Lei 184 de 2018, daqui da LERJ, institui o ente metropolitano através de anteriormente uma súmula do STF. Sim, né, que obriga todas as regiões metropolitanas a terem um ente. Exato. E isso cabe ao próprio Instituto criar a mobilidade. A gente tem alguns projetos. Vou primeiro deixar claro que não existe em nenhum país racional, porque a gente até então, acostumou com os irracionais, mas não existe num país racional a pessoa perder 2, 3 horas para o trabalho. Isso não existe. Não existe. Né? Se a gente tá tocando no coração do niteroense agora. Pois é, se a gente não consegue criar empregos nas regiões que essas pessoas trabalham, minimamente nós temos que dar as condições mínimas de deslocamento. Sim. Não vai ser por veículo de rodoviário, como é feito hoje. Isso acontece em qualquer grande metrópole do mundo. Vai para Nova York, quem vai de ônibus, acabou, um abraço. Você tem que ter transporte de massa, veículos leves sobre trilhos, BRTs, e não tem outro caminho. Até para a Baixada ali de Caxias, eu acho que o tema ali da Baía de Guanabara tem que ser aquaviário. Sim. Só complementando o que você está falando, Alexandre, um dos problemas aqui do nosso transporte, e aí pega Rio e Niterói, é a falta de integração entre os modais. Se você for para a Zona Oeste, você vai ver que BRT, muitas vezes, a estação de BRT é muito longe de outros modais de transporte que também são de massa. E essa integração, ela dificulta muito você conseguir reduzir o seu tempo de deslocamento. Você tem, por exemplo, um projeto que está na gaveta da Prefeitura do Rio há muito tempo para fazer em conjunto com o governo do estado, que é a ampliação de um trecho da linha 2 do metrô, que é Estácio Carioca Praça 15. Isso você integra o metrô diretamente com a barca, beneficiando quem? Niteroense, gonçalense, Itaboraí. Então falta integração, falta investimento em transporte público de massa e transporte alternativo também. Então, mas vamos lá, Alberto. Aí eu vou chegar até Niterói. Você está falando desse tema. Por exemplo, a gente tem hoje o VLT. Isso. Tá? O que fizeram com a concessionária do VLT foi uma covardia. Prometeram 260 mil passageiros por dia. E se não tiver, eu pago. Hoje não tem 80. Então vamos lá. Então, olha, você vai vir aqui, você vai vender 1.000 refeições. Você se programa para 1.000 refeições. Se você possa vender 500, é outra história. E com a garantia da prefeitura me dá as outras 500, né? Como estava no contrato. Então vamos lá. Então você não teve ali o boom da região ali do Porto, né? Você não teve diversas outras ações que teria, e com isso o VLT hoje carrega ali 80 mil pessoas e tudo mais. Ninguém quer sentar com a empresa. Querem continuar com o discurso que a empresa é vilã. Sim. Então o que vai acontecer nós já sabemos. Daqui a pouco a empresa vai sair, o VLT vai ficar largado e acabou. Vai virar um antigo bondinho como tinha no Rio, que passa em algum lugar, né? E aí a gente vem para Niterói. Niterói, acho que, sei lá, 30, 40% do niteroense trabalha no Rio de Janeiro. Isso.
Isso é inadmissível. E não é porque a gente não quer niteroiense no Rio, isso não existe. É porque Niterói tem toda a capacidade, inclusive, de competir com a cidade do Rio de Janeiro. Isso é um polo econômico. Em qualquer tema. Pra deixar o niteroense lá. Em qualquer tema. Então, assim, a mobilidade afeta muito isso. Niterói é pequeno com trânsito de Nova Índia, York. de Índia, é. De Índia. Como é que a gente trata aqui isso aí? Olha, Alexandre, eu já falei sobre esse tema várias vezes com diversos especialistas, com engenheiro de tráfego, enfim. O que acontece é o seguinte, falta vontade. Falta vontade. Hoje a prefeitura fez uma obra, um BRT. Olha, vamos fazer um BRT. Putz, golaço. Não. Leva de um lugar, para em outro, e o maior gargalo da cidade, que é o Charitas Centro, não tem o BRT passando. É inacreditável. Leva de lugar nenhum para lugar nenhum. Então assim, o que Niterói tem? Eu já ouvi isso de um grande engenheiro de tráfego. Curto, médio e longo prazo. Curto prazo, acabar com estacionamento nas laterais das ruas, no horário compreendido de 6 da manhã e 9 da manhã. Fluidez no tráfego. Ok. Pista exclusiva para o ônibus. Hora tem, hora não tem. Niterói ninguém sabe o que é o dia de amanhã. Médio prazo, intervenção sim, fazer com que os BRTs, os ônibus, tenham de forma definitiva, e não uma faixa pintada na rua, duas pistas só para os modais de transporte público de massa. Ônibus maiores, tamanho do BRT. Longo prazo, aí o que o Alberto falou, integração. Isso. Integração. Barca em São Gonçalo, barca em Caxias, que seja, tem que ter metrô ligando Niterói, São Gonçalo e Itaboraí. Sim. Não dá mais. Não dá mais. Você perde. A minha mãe fala isso comigo. Ela fala, Fred, eu perco todo dia, do meu dia, 4 horas. São 2 para ir de São Francisco até o Rio Comprido. Olha esse trajeto, Alexandre. São Francisco, você foi lá, até o Rio Comprido, que é aqui do lado. 2 horas. Para voltar, Rio Comprido, São Francisco, 1h40. Todo dia isso. Então, o sujeito que perde 3 horas e 40 do dia dele dentro de um carro afeta direto a qualidade de vida do sujeito. Não, isso é qualidade de vida. Não existe. Isso não pode ser. Eu conheço pessoas que andam dentro da mochila com cobertor, que vai dorme dormir no ônibus. pouco e vai dormir no ônibus. Entendeu? Então, assim... O 1001 é a empresa de ônibus que faz carrega muito niteroense do Rio para Caetaipu, por exemplo, faz um trajeto muito longo. É costumeiro. Notebook, a pessoa trabalha dentro do ônibus, cobertor. Eu acho que pode até pensar em começar a ter aqueles ônibus com cama. O cara já leito, aluga a cama com leito e vai dormindo. Isso tem no Japão, então é um absurdo a gente não tolerar isso, né? A gente achar normal. Assim. Tu sabe que tudo pode piorar. Né? Então, vou te dar uma notícia já para você compartilhar com os nossos irmãos de Niterói. O BRT Transbrasil, que na verdade tem que ser uma obra lá do Instituto Rio Metrópole, porque quando a súmula estabelece o que o ente metropolitano trabalha, diz que a mobilidade é do ente metropolitano. Mas o nosso prefeito, Marcelo Crivella, não, porque eu vou tocar e tudo mais. Dá calafrio. O que vai acontecer? Ele quer fazer a manobra, porque veja, na Transbrasil normal, sim. Tá? As portas são de um lado. Isso. E da Avenida Brasil é de outro. O que vai acontecer? Os ônibus têm que ser diferentes. Isso é só uma situação. Que sensacional. E além disso, quando você chega no final da Brasil, não tem como o ônibus fazer retorno. E aonde ele vai fazer retorno? Ou no Into, ou na Presidente Vargas. Ou seja, quem desce, a maioria que desce no gasômetro. E aí o que vai acontecer? Segundo o próprio estudo da operadora da Ponte SA, não é isso? Ecoponte. 1h40 em média de trânsito. Aí, parabéns ao prefeito Crivella, então, você niteroense. Então, assim, gente, é muito importante que o cidadão, eu sei que o dia a dia é corrido, que o dia a dia a gente tem nossas atividades como pais, mães de família, como trabalhadores, mas muitos que estão na política, nefastos, vão fazendo as coisas no sapatinho, calminho, quando você vê, um abraço. Então é importante a gente participar da política sim, participar de programas como esse, tem tantos outros, vejam, assistam
e se informe. Gente, a gente está chegando aqui ao final, quando a conversa é boa, anda rápido. Já foram isso aí, uma hora. E a gente está aqui no momento de entregar livros, né? E oferecer. Eu tenho 2 livros aqui. O primeiro, eu vou dar para o Alberto, mas não vou dar agora não, porque eu não acabei de ler. Tá? Então, eu vi esse livro na sua mesa. Pois é, mas não há dia fácil. O único dia fácil foi ontem. Isso aqui é a história de um sniper americano, de um SEAL da Marinha, que ele participa ali da operação para pegar o Osama Bin Laden, né? Uhum. Mas conta como é difícil o dia a dia de um SEAL, que é talvez um dos mais preparados das Forças Armadas Americanas, e como é o poder de decisão, né? Então, quando ele fala o dia fácil foi ontem, é porque amanhã sempre vai ter um dia mais difícil e nós temos que estar preparados para ele. Então, Alberto, toma aqui, daqui a pouco me devolve. Daqui a pouco eu te devolvo. E pro Fred, esse aqui eu já li, Elite da Gestão, todo executivo lidera operações especiais. Um livro do Alexandre Gurgel, Maurício Nunes e Rodrigo Pimentel. Acho que vale a pena dar uma lida aí para quem tem interesse de entender como é esse dia a dia, não só do executivo, mas também daqueles que participam de qualquer operação especial, seja da polícia, seja um médico que trabalha num hospital de alta complexidade, emergência. Acho que vale a pena dar uma lida. Obrigado, Alexandre. Deputado, muito obrigado. Eu trouxe um livro aqui que é pra gente, um livro do Guilherme Fiuza, é um cara que eu admiro muito, né? Muito inteligente, bate de forma correta nos erros, que é o Manual do Covarde. Pra gente nunca esquecer dos covardes que governaram o Brasil. Tem aqui a foto de alguns, né? Lula, Dilma, aí tem aqui um Zé Dirceu, né? Maduro, no outro lado, amigo dos que governaram o Brasil. E eu trouxe pro deputado nunca esquecer de uma corrente que tem aqui dentro dessa casa. Uma corrente do lado canhoto, vamos dizer assim, que atrapalha tudo. Tudo. Toda política de qualidade atrapalha. Quanto pior, melhor. Então, aos covardes do lado canhoto, do lado da esquerda, tá aqui, ó. Homenagem a vocês, deputado. Muito obrigado. Tem vários personagens que você deve adorar aí, ó. Deixa eu ver. Aí. Eu vi uma ali. Bonovox, que é bem conhecido do. Que ficou triste com a prisão do Lula. Eu queria que ele. Porque ele não deu o dinheiro dele pro Lula. Esse aqui a gente conhece bem. É o Bonovox. Bonovox, Wesley, aquela coisa toda. Esse aqui é quem é esse aqui? Parece o Eduardo. Aqui eu não sei quem é, não. Esse aqui tá no exílio. João Willis. João Willis. Esse é o grande covarde. Baby. Ó, o Baby aí, ó. Esse grande covarde. Baby tomou uma volta lá do Greenhouse. Vendeu o mandato. Cobrado da Miranda, hein? Seu mandato. Vai fazer os showzinhos dele lá de drag queen, sei lá o quê. E se encaixa perfeitamente nesse adjetivo aqui, né? Covarde. Tem mais? Dirceu. Glaze Hoffman. Boulos, aí. Meu Deus. São personagens. Essa aqui é Cristina Kirchner, né? Mujica. Hillary Clinton. O Mujica é um caso interessante porque ele é um cara que consegue passar para todos orgulho de ser pobre. Né? Eu acho que é o único pobre que gosta de ser pobre. Isso. Né? E quer que todo mundo seja pobre. É sensacional. Pois é. E o que aconteceu? O Uruguai não desenvolveu nada. Não, mas enfim, era bonito mostrar aquilo. Obrigado aí pelo presente. O Lula e a namorada Gleice. Você vai gostar. É um livro que mostra muito bem os personagens que levaram o Brasil à bancarrota. Bacana, obrigado. O livro que eu trouxe é uma biografia de... Vai ser uma bíblia, né? Quase que uma bíblia. Mas a leitura rápida de um líder político do século XIX, que eu respeito muito como líder político, mas tenho ojeriza como pessoa. Então eu trouxe essa figura polêmica. É a biografia de Otto von Bismarck, que foi o líder político que unificou a Alemanha. E foi um livro, olha que interessante, escrito por um historiador judeu inglês chamado Jonathan Steinberg. Por que é interessante? Tanto Alexandre quanto eu somos judeus e Bismarck era ele se auto-reconhecia como um antissemita. Por isso que eu tenho ojeriza a esse homem como pessoa,
mas é uma biografia inspiradora de um homem que não abriu mão das suas convicções e conseguiu corresponder ao que a Alemanha naquela época estava aguardando, que era a sua unificação. Venceu 3 guerras, um homem conservador, monarquista, mas abriu espaço para a Alemanha, enfim, ter os problemas que teve no século XX depois, enfrentar 2 guerras. Mas é interessante, eu queria, além de entregar para você o livro, indicar para o nosso prefeito do Rio, Marcelo Crivella, e para o nosso governador do estado também, Wilson Witzel, porque apesar de ser um homem controverso, sempre esteve do mesmo lado. Apesar de sentar para negociar com forças distintas, todo mundo sabia o que ele pensava. O Wilson com certeza vai aceitar. Sim, claro. Porque é um grande erudito, jurista, né, uma pessoa que gosta de ler. O Crivella esquece. Você não vai nem saber ler. Mas fica a indicação, porque essa é uma qualidade nossa no campo da direita, Alexandre. A gente consegue ler uma história desapaixonado, a gente consegue fazer avaliações críticas, racionais e desapaixonadas, coisa que o pessoal da canhota não consegue fazer direito. Não. Então aqui tem a experiência de Bismarck, que eu acho que vale a pena passar adiante para ver se nos inspira como lideranças políticas, não como pessoas. Tá aí. Gente, Alexandre, eu preciso quebrar o protocolo. Eu preciso mandar um abraço pra você, que eu já recebi uma cobrança aqui. Secretário estadual da cidade, Juarez Fialho, te mandou um abraço. Vou mandar um abraço pra ele também. Um abraço. Se eu não mandar o abraço dele, ele ia me cobrar amanhã, então tá aí, tá o abraço também. Ouvi o seu programa na Rádio Roquete Pinto sobre Botox, achei um programa sensacional. Aliás, você pode me convidar para programas como esse, que é bom também a gente ter algumas coisas mais light, né? Juarez, um beijo, meu amigo. Gente, obrigado, Fred, deputado. Obrigado, Alberto. Obrigado. Gente, é isso. Obrigado por assistirem até agora o Segunda com Kinoploc. Semana que vem estamos de volta. Enfim, vamos trabalhar, que tem muita coisa pra gente fazer essa semana. Um abraço e fiquem com Deus. Tchau. Valeu, gente. Tchau. Deus.